Opa, colchete aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com secrets no GitHub Actions. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, a gente vai vir em Settings ou Configurações, Variáveis e Segredos ou Secrets and Variables, clicar aqui em Ações ou Actions. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir em Secrets, e a gente vai criar um segredo. Qual que é a diferença entre uma variável de repositório e um segredo de repositório? A diferença é basicamente que a gente não vê o valor dele facilmente. É encriptado, tem toda uma segurança em cima. Então, por exemplo, se eu quero escrever uma variável, por exemplo, API underline key, e aí eu vou, por exemplo, ir no guide generator aqui, só para, vamos lá, guide generator, só para eu pegar um ID aqui, free online guide generator, vamos lá, generate some guides, vou vir aqui, vou copiar e vou usar ele aqui como a minha chave de API, certo? Aqui, beleza. E aí, eu vou fazer o mesmo esquema, vamos lá, vamos para cá, fazer essa mesma ideia. Vou criar um aqui chamado show-api-key. E aí, aqui, como que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, por exemplo, run. Não precisa do run zone, né? Nem precisa ser assim, na verdade. Estava me confundindo. A gente vai criar uma step, ao invés de criar um job. Então, dentro dessa step, a gente vai escrever aqui o nome dela. O nome dela vai ser show API key. E a gente vai rodar um run, dois pontos, echo, e aqui, aqui, a gente vai escrever o seguinte. Vamos escrever API key, dois pontos. E para acessar a secret, como é que a gente faz? A gente acessa bem parecido com vars. secrets.api underline key. Beleza. Vamos salvar, vamos ver se tem alguma coisa de errado aqui no nosso código. Será que bugou alguma coisa? Aqui não tá faltando um... Ah, tá, é por causa do dois pontos, tem que ficar junto aqui. Detalhe importante, se você usar dois pontos e for texto, não for uma propriedade, tem que ficar junto. Não pode ter um espaço entre. Às vezes você pode estar perdendo horas, porque você, sei lá, tá mandando uma requisição, algo nesse sentido, colocou dois pontos e tá tentando entender por que que tá com erro no seu YML, certo? Então, eu vou salvar e vou subir agora. Mas já adianto para vocês que vai ficar oculto o valor do API Key e eu vou explicar por quê assim que a gente rodar. Então, CI show API Key. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficou aqui. A gente vai vir em Actions novamente. A gente vai vir em Manual Workflow e vamos rodar o workflow. E eu vou aproveitar enquanto ele está rodando aqui para eu deixar esse main aqui, eu vou deixar ele manual para não confundir a gente durante os nossos vídeos, tá? Então eu vou copiar isso aqui, eu vou colar aqui no main para ele não ficar exibindo coisas no console, tá? Então, ok, vamos, vamos subir isso aqui. Manual instead of on push on. Pronto.
Aí aqui a gente já evita de ter esse problema. Então vamos lá para a nossa execução que a gente acabou de fazer. Vamos ver o que aconteceu. Vamos abrir o Show API Key e a gente vai ver que ele exibiu de forma secreta a nossa chave. Então, isso significa o quê? Significa que ele exibe isso quando a gente está rodando de forma secreta. Ou seja, não dá para a gente ver diretamente esse valor. Mas a gente pode utilizar esse valor para outras coisas e ele funciona normalmente. Para eu comprovar isso que eu estou falando para vocês, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui e vou definir uma variável que vai se chamar API-key. Ela vai receber o valor aqui da API Key, que é aquele guide grandão lá. Então, eu vou colocar ele aqui. E, na hora da gente exibir ele no texto, eu vou fazer assim, ó. Eu vou aqui e vou passar API underline key e vou colocar uma hashtag para a gente saber o tamanho dele. Então, vou salvar. O problema aqui é por causa dos 2 pontos. Ok, vamos subir isso aqui. API key, vou colocar aqui len. E aí, eu vou subir esse código. Então, CI, show, CI 2 pontos, show, API key, len. Então, agora a gente vai subir isso aqui. Vamos lá. Vou vir aqui, vou voltar aqui, manual workflow, vou clicar em rodar. Vamos rodar ele. Assim que começa a rodar, ele já aparece aqui. Vamos clicar e vamos ver o tamanho dela. Vamos ver. A gente viu que o tamanho dela é 36. Apesar do valor dela estar sendo omitido, o valor dela é 36. Ou seja, a gente consegue acessar o valor dela, só que não podemos exibi-lo. Por que isso acontece? Porque uma secret, ela não pode ser vista por qualquer um. Mesmo que só quem tem ação aos actions seja quem pode ver essas variáveis, a gente precisa ter uma segurança, porque isso não pode vazar. Então, a diferença entre uma secret e uma variable é que o impacto de vazar uma variable, ele tem que ser mínimo. Tem que ser, tipo, ó, não afeta o negócio. Já a secret é uma coisa que não pode vazar. Ou seja, são chaves de API, são chaves privadas, são coisas que não podem vazar, que elas são encriptadas e mantidas com muito segredo, muito sigilo e muita segurança. Tanto que até para você chamar a API para subir uma secret, você já tem que mandar ela encriptada e falar só o ID da chave que você usou para encriptar. Ou seja, a diferença é secrets é um segredo, está encriptado e vai ser utilizado só por debaixo dos panos. Variables é mais aberto, você pode usar em qualquer contexto e também pode exibi-lo. Então, basicamente, essa é a diferença. E repository secrets e repository variables, a diferença é entre o environment, né? Repository variables com environment variables e repository secrets com environment secrets, a diferença é o repository secrets ele serve para o repositório inteiro. O environment secrets ele é um pouco diferente, porque ele serve para um ambiente. O que seria servir para um ambiente? Por exemplo, se eu tenho dev, main e staging, cada um desses ambientes vai ter suas próprias variáveis. E aqui a gente vai conseguir criar essas variáveis e lidar com elas. Então, a diferença é que o environment ele é mais específico do que o repository secrets. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo vídeo.
qual que é a diferença prática entre o environment and repository, secrets and variables. Então, esse é o nosso próximo vídeo. E muitíssimo obrigado a todos que assistiram o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Vejo vocês no próximo nível.